Henry Mordaunt Barba Negra, Francis Drake Anne Bonny Barba Ruiva. Nomes que até hoje cheiram a pólvora, salitre e sangue, são os ícones de um fenômeno muito mais antigo. Porque a pirataria não nasceu no Caribe, nasceu quando o primeiro navio carregado de riquezas cruzou um mar sem lei. E é aí que começa essa história. Vamos para o século XIV. O saque era o comércio, as rotas da lã de Castela para Flandres. Barcos lentos navegando sem proteção e todos olhavam para o mesmo lugar, todos atacando as mesmas rotas, todos buscando o mesmo prêmio. Castela não era aventura, era uma guerra sem bandeiras e a península estava no centro. Até que um rei disse basta. Henrique III, apelidado de O Dolente, compreendeu que aquilo era uma guerra contra o nervo de seu reino e para liderar a caçada escolheu um homem de honra. Um nobre nascido em Valladolid em 1378, de uma linhagem antiga, mas em decadência. Seu nome era Peroninho, conde de Buelna, almirante de Castela. Você pode ir brincar, Manso? Seu destino estava selado desde o berço. Sua mãe havia sido a ama de leite do príncipe herdeiro, forjando uma amizade de leite e sangue entre o futuro rei e o futuro almirante. Este olmo está muito longe, mas é impossível que você acerte. Esperem e observem aquele olmo, príncipe. Com apenas 12 anos e montado num percheron, cravou 12 dardos em um olmo centenário. Um após o outro, já se notavam seus dotes para as armas. Era um prodígio da natureza, aos 15 anos já era um espadachim consumado. Liderou a vanguarda no cerco ao conde de Norenha, lutou contra os nobres rebeldes, combateu na guerra contra João I de Portugal. Este humilde, uma natureza formidável. Escrevo isto porque ele quer que se saiba em uma época em que ninguém pensa no futuro. Ele quer que sua história sobreviva à morte, mas até mesmo os heróis sangram. Em 1399, ele se casou com Constança de Guevara. 5 anos depois, ela morreu e pouco depois, seu único filho também faleceu. Ele deixou para trás uma casa vazia e um silêncio insuportável. Foi então que o rei lhe deu uma ordem que era, na verdade, uma salvação. Deixe a dor em terra. Meu amigo, o mar te espera. Construa sua fama onde ninguém possa te seguir. Com apenas 25 anos, em 1403, o rei equipou seu novo caçador com as melhores embarcações do reino e uma tripulação paga pela coroa. Mas havia um problema. O jovem garoto não tinha a menor ideia sobre navios, oceanos ou piratas. Eu coloco a espada do rei de Castela, vocês escolham o rumo. Teve a humildade de recorrer a 2 oficiais experientes, o sevilhano Juan Bueno e o genovês Nicoloso Bonel. Com eles partiu de Sevilha em 1404, no comando de 2 galés e uma nau para patrulhar o Mediterrâneo. Sua primeira presa foram os famosos corsários Juan de Castrillo e Arnau Aimar. Não podemos tocá-los, senhor. Eles têm a proteção do Papa Bento XIII. Isso não me importa, são piratas, inimigos da coroa e do nosso rei. Depois de quase provocar um conflito internacional com a igreja, Ninho teve que desistir, mas sua sede de sangue ainda não havia sido saciada. Informado de que o rei de Tunis estava armando navios corsários, decidiu lançar um ataque surpresa ao seu porto inexpugnável. Logo avistaram o navio real inimigo, que tentou fugir por um canal terra adentro. Ninho o perseguiu até tê-lo ao alcance para atacar. Preparados para o assalto. No exato momento do impacto, Ninho saltou sobre o convés inimigo, armado e pronto.
mas o impacto foi tão violento que seu navio ricocheteou, afastando-se instantaneamente e deixando seus soldados na galé. Restou apenas um homem, cercado de inimigos em um navio hostil. Quando seus homens finalmente embarcaram, encontraram seu capitão vivo e o navio real pronto para ser saqueado e queimado. Naquele dia, a tripulação aprendeu uma lição. Seu almirante não dava ordens da retaguarda. Em setembro de 1404, Ninho voltou a Cartagena para dividir o saque. Convém solicitarmos novamente os serviços de Peroninho? Mas o rei Henrique III não queria que seu almirante descansasse, tinha outro desafio para ele. Os ingleses altivos e arrogantes não paravam de hostilizar as costas castelhanas. O rei decidiu que era hora de aplicar uma terapia de choque neles. Deixe o sul, Peron, vá para o norte, ensine a eles que o mar é feudo de Castela. Em Santander, ele montou sua nova esquadra de guerra. 3 navios rápidos, equipados com dezenas de marinheiros, besteiros e soldados cântabros, homens duros para um mar difícil. Sua nova base de operações, a Gauchelle, na França. Seu primeiro golpe foi direto no queixo. Decidiu atacar Bordeaux, território inglês, subindo o rio Hurra. Os ingleses entraram em pânico, acharam que aqueles 3 navios eram apenas a vanguarda de uma frota maior, fugiram apavorados rio acima, deixando a cidade à sua mercê. Saqueiem tudo o que puderem e queimem tudo como eles fizeram. Saquearam e incendiaram à vontade. Eles haviam alcançado seu objetivo, espalhar o terror. Hastings, Dartmouth, Poole. 1 a 1, os portos ingleses começaram a pegar fogo. O exército inglês, impotente, não conseguia conter as incursões. O rei da Inglaterra teve que ordenar a criação de milícias civis para defender suas casas. A ironia era deliciosa. Os ingleses, aficionados ao que é dos outros desde tempos imemoriais, estavam atônitos. Ficaram enormemente surpresos que alguém, em pleno 1405, ousasse contestar a paternidade de sua única arte, a pirataria. Ninguém esperava que o marinheiro castelhano fosse tão temerário a ponto de amedrontar um país inteiro. Mas Ninho só estava começando, rei da Inglaterra, Poole. Mas não era o suficiente. Ninho ansiava ir atrás de Londres. Talvez em sua mente ele quisesse emular o lendário Fernando Sanches de Tobar, que anos antes havia subido o Tâmisa. Levem-me até a capital deles, Londres. Quero que o rei da Inglaterra veja a fumaça da janela dele. Os marinheiros franceses, apavorados, decidiram enganá-lo. Olhe, almirante, ali está, Londres. Levaram-no diante de Southampton, jurando que era a capital. Talvez ele nunca soubesse do engano, ou talvez não se importasse. Seja Londres ou seja o inferno, nós atacaremos. Passaram meses fazendo incursões na Inglaterra, algumas com mais sorte do que outras. Após passar o inverno em Harfleur e não receber nenhum pagamento, o almirante decidiu dar um último golpe, atacar a ilha de Jersey. Desta vez não foi uma escaramuça. Uma força combinada de 1.500 homens, entre castelhanos e bretões, enfrentando mais de 4.000 ingleses que defendiam a ilha. Contra todas as expectativas, venceu após capturar o estandarte real inglês. Impôs à ilha um tributo anual e obteve um butim colossal de 10.000 coroas de ouro. O caçador de piratas voltava para casa com os porões cheios e o nome de Castela temido em todo o norte. No auge de sua fama, recebeu uma carta. Henrique III o convocou à corte. O caçador de piratas, terror da Inglaterra,
pendurou o tridente e o rei finalmente o nomeou cavaleiro. E então ela apareceu. Ela se chamava Beatriz, de Portugal, uma criatura linda que mudou completamente a vida desse marinheiro experiente. Foi um cortejo clássico de um romantismo incrível. Ele se entregou a ela de corpo e alma. Eu conquistei mares e cidades, Beatriz. Mas nada vale tanto quanto este momento. Mas o destino raramente perdoa aqueles que conheceram felicidade demais. Beatriz, ela morreu pouco tempo depois e com ela o mundo de Peroninho desabou. O homem que havia feito ingleses e piratas tremerem ficou destruído por dentro. Ele tinha títulos, honras e prestígio, mas pela segunda vez havia perdido sua alma gêmea e, para piorar, não tinha herdeiro para continuar seu legado. Ele tentou novamente com a jovenzinha Joana de Zúñiga, a respeitava, mas já não se atrevia a amar de novo. Joana se dedicou a ele, mas nunca engravidou. A quem foi o terror dos mares, escapava-lhe o mais terno, um rebento, um descendente, um herdeiro. Em 1453, provavelmente abatido por uma profunda depressão, morreu em Cigales, Valladolid. Não deixou um filho que levasse seu sobrenome, mas deixou algo mais forte, deixou uma história que seria lembrada até o fim dos tempos. A lenda do almirante que nunca foi vencido pelo mar, mas sim pela vida. Esta foi a história de Peroninho Lasso, almirante de Castela.